E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 97. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre fragilidade, delírio e mortalidade. Artigo publicado na Critical Care, agora em 2020, com fator de impacto de 6,407. Bom, como a gente sabe, a gente tem aí muitos idosos e a tendência é que esse número aumente cada vez mais, né? Então a gente tem aí em 2013 841 milhões de pessoas com mais de 60 anos e a projeção para 2050 é que esse número mais que dobre, chegando aí 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Isso vai levar então uma mudança nas características dos pacientes que estão sendo admitidos na UTI também. Então sempre que a nossa população geral muda, a população lá na UTI também muda. Com isso, a gente vai ter mais pacientes com características de fragilidade, o que pode predispor esses pacientes a mais delírio e aí aumentando o tempo de internação e mortalidade. Porém, a relação entre esses três fatores ainda não foi profundamente estudada nesses pacientes de UTI, nesses pacientes idosos que internam na UTI. Então, como a gente melhorar isso? Explorar a relação entre a fragilidade na admissão, episódio de delírio e a mortalidade hospitalar desses idosos que internam na UTI. Esse estudo aqui, então, ele faz parte de um estudo maior, randomizado, liderado por enfermeiras para o controle do delírio. E aqui, para fazer esse estudo, eles pegaram os dados do período pré-intervenção. Então, quando eles estavam coletando lá pré-intervenção, antes de começar a intervenção para evitar o delírio, eles pegaram só essa primeira parte do baseline dos dados. Então, 1.330 pacientes foram admitidos no período pré-intervenção, que durou 6 meses nas 4 UTIs que participam do estudo lá na Austrália. Desses, 977 pacientes foram incluídos no estudo e aí eles separaram em pacientes não frágeis e frágeis. Quando a gente olha aqui, os pacientes frágeis são 383, não frágeis 594, então um pouco mais de 1/3 dos pacientes que são admitidos na UTI são frágeis. E eu coloquei ali destacado o valor de P, a diferença estatística ali, para a gente ver que basicamente todas as características diferem entre os pacientes frágeis e não frágeis, com exceção ali da ventilação mecânica. Então a idade dos pacientes frágeis é maior, 77 versus 67 anos. A maioria dos pacientes frágeis, a gente tem mais mulheres no grupo de pacientes frágeis. Esses pacientes têm mais delírio durante sua internação, eles têm mais comorbidades, eles têm mais demência já na internação, eles são mais graves, eles têm uma APACHE maior na internação na UTI, a mortalidade na UTI desses pacientes é maior, a mortalidade hospitalar é maior e o tempo de internação tanto na UTI quanto no hospital desses pacientes também é maior. A gente olha aqui, eles separaram por grupos, fizeram 3 grupos então distintos, né, de 50 a 64 anos, 65 a 79 e mais de 80 anos. A gente sabe que quanto mais velho, mais chance do nosso paciente apresentar fragilidade, por isso que eles fizeram esses 3 grupos diferentes aqui, e a gente vê que a fragilidade vai aumentando conforme a idade aumenta. Então a gente tem 21% no primeiro grupo, 37% no segundo e 67% no grupo de mais de 80 anos. A gente vê aqui também o delírio vai aumentando conforme essa idade aumenta e conforme eles têm mais fragilidade. Então 9%, 13% e 19% de incidência de delírio. A mortalidade na UTI também aumenta, 3%, 5% e 18% de mortalidade na UTI, além do tempo de internação hospitalar, 8 dias, 10 dias e 11 dias. E aí qual é a relação entre esses 3 fatores, né? Fragilidade, o episódio de delírio e a mortalidade hospitalar. Então a gente vê aqui, né, que entre os pacientes que eram frágeis e tinham delírio, a mortalidade foi a incidência de delírio nos pacientes que eram frágeis foi de 17%, enquanto a incidência de delírio nos pacientes que não eram frágeis foi de 10%. Então o paciente frágil ele está mais suscetível a ter um episódio de delírio durante a internação. E aí a gente tem aqui um hate ratio de 1,71. A mortalidade com os pacientes que tinham ou não delírio, né? Então aqui, mortalidade paciente que teve delírio, 23%. Mortalidade para quem não teve delírio, 10%. Então delírio aumenta aí a taxa de mortalidade dos pacientes com rate ratio aí de 2,03, ou seja, dobra a chance do seu paciente morrer, apresentar um episódio de delírio durante a internação.
A relação entre a fragilidade e a mortalidade. Então, mortalidade entre os pacientes frágeis, 19%, entre os não frágeis, 7%. Um hate ratio de 2,54, então um paciente frágil tem 2,5 vezes mais chance de morrer do que um paciente não frágil. E a relação entre fragilidade, delírio e a mortalidade? Então, mortalidade entre aqueles pacientes que eram frágeis e tiveram delírio foi de 36%, e aqueles que não eram frágeis com delírio foi de 10%, um rate ratio de 4,16. Então, quem tem fragilidade e delírio tem 4 vezes mais chance de morrer do que aquele paciente que não é frágil, mas mesmo assim teve delírio. Então, a mortalidade aumenta muito quando você junta essas duas variáveis, fragilidade e delírio. Conclusão: esse estudo com adultos com 50 anos ou mais internados na UTI conseguiu mostrar que fragilidade clínica na admissão aumenta o risco de delírio em 60%, fragilidade e delírio aumentam significativamente o risco da mortalidade hospitalar, e que o efeito da fragilidade no aumento do risco de mortalidade hospitalar ele é moderado, né, ele é mediado pelo delírio. E é importante identificar os pacientes frágeis e instituir medidas para reduzir o risco de eventos adversos na UTI, como o delírio, porque a gente viu que isso pode piorar ainda mais o desfecho, e principalmente discutir essas questões de forma aberta e empática com o paciente e os seus familiares, sabendo que a chance de morrer aumenta tanto em um paciente frágil com delírio. Será que esse paciente tem indicação de UTI? Será que ele tem indicação de cuidados invasivos lá dentro da UTI? Então isso tem que ser discutido de forma muito aberta e sincera com os pacientes e os familiares na UTI. Então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica aqui na setinha, compartilha com os amigos, manda aquele link direto lá no grupo do WhatsApp e deixa aí seu comentário, e eu espero vocês no próximo Sunday Paper. Até lá!